Bom, não são estudos para concurso. Eu acabei de achar uma coisa que achei interessante. A indústria, isso aqui é um trabalho de curso de formação de 2020, que é sobre uma pesquisa ou uma interpretação da indústria de games no território brasileiro. Um estudo baseado em dados e indicadores recentes. Tá aí, tá? Vamos ver, quer dizer, deixa eu dar as... Como é que se diz? Caraca, esqueci as palavras para dizer. Dar os nomes, dar os copyrights, dar... Vixe, não lembro. Como é que se diz isso aqui? Dar as indicações, citar as fontes. Esse programa aqui, esse trabalhozinho, foi feito por Rodrigo Gavioli Diniz, Matheus Boldrini Abrita. Ok. Resumo. Daí eu vou ler o resuminho aqui. A indústria de games é um segmento econômico alinhado à economia criativa, à inovação e à tecnologia de ponta consolidada em âmbito mundial. Parte significativa de uma produção mais sofisticada está concentrada em centros hegemônicos nos locais periféricos. Entretanto, nota-se desenvolvimento... Nota-se o quê? Entretanto... Volta, tô perdido. Entretanto, nota-se um desenvolvimento incipiente com jogos que demandam menos recursos e também com menor impacto no mercado. A indústria de games no Brasil. Ok. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar como essa indústria se produz em território brasileiro enquanto um segmento criativo, consumidor, receitas das desenvolvedores, plataformas mais utilizadas. Para isso, fez-se necessário na metodologia articular elementos de caráter quantitativo e qualitativo, a exemplo da coleta e análise de dados secundários e uma revisão bibliográfica sobre a temática. Os resultados expressaram que um relevante potencial dessa indústria, como, por exemplo, a presença de um forte mercado consumidor, aumento de número, volta. Para isso, fez necessário metodologia articular elementos de caráter quantitativo e qualitativo, a exemplo da coleta e análise de dados secundários e uma revisão bibliográfica sobre a temática. Os resultados expressaram um relevante potencial dessa indústria, como por exemplo a presença de um forte mercado consumidor, aumento no número de desenvolvedores e seus respectivos faturamentos. Contudo, constatou-se a precariedade ou quase inexistência das políticas do fomento, o que acaba por colaborar para a limitação dos desenvolvedores nacionais. Para alterar tal cenário, foram sugeridas políticas de fomento almejando a expansão de produção nacional mediante a atuação mais significativa das desenvolvedoras. Um exemplo de proposta é a isenção fiscal de insumos dessa cadeia produtiva para assim possibilitar a elevação da competitividade do setor de desenvolvimento, que possui maior valor agregado e pode gerar transbordamentos positivos em termos de emprego e renda. The game industry in the Brazilian territory. Espera, isso aqui é o teco em inglês, né? Resumo em inglês. Volta. Vai, introdução. Atualmente pode existir um debate, uma abordagem reducionista e simplificada acerca das dinâmicas dos múltiplos fenômenos que engendram a economia brasileira e a mundial. Tais análises valorizam de maneira arbitrária e absoluta as esferas do mercado e do Estado, enquanto únicos ou majoritários elementos que concebem tal economia, ignorando outros dois agentes vitais, o social e o cultural. Porém, é importante ressaltar que existem muitas linhas de estudos que incorporam diversas complexidades nessa temática.
tão relevantes, englobando ramificações e conceitos contemporâneos, e nessa lógica que a economia criativa, eles vão começar a usar esse para a economia criativa, ganha espaço a relevância. A economia criativa, em grande medida por ser uma área recente, não possui ainda uma definição conceitual amplamente consensual, mas sim diferentes pontos de vista e perspectivas que variam conforme os objetos de pesquisa do pesquisador e os componentes usados por ele. Uma das primeiras aparições em larga escala do termo economia criativa se deu em 1994 com um relatório denominado Nação Criativa, que é de 2010. Simultaneamente a isso, na Grã-Bretanha, houve por parte do Estado um estímulo às atividades consideradas criativas. Esse pequeno fomento aconteceu graças ao processo de desindustrialização que se fez marcante no país no fim do século XX. Bonitinho. Uma abordagem da economia criativa bastante interessante foi apontada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Sobre o comércio e desenvolvimento. Sobre o comércio e o desenvolvimento. Me perdi. Documentos relatórios oficiais publicados há alguns anos deixou de explícita sua visão acerca desse modelo econômico fundamentado pela criatividade em sua concepção em sua concepção, a economia criativa visa a convergência de tecnologia, criatividade, cultura e economia e possui a possibilidade de gerar empregos, renda, diversidade cultural e até mesmo desenvolvimento humano, o QTED. Desse modo, acopla aspectos culturais, sociais e econômicos. Por meio de um desdobramento desse enfoque, a análise emerge uma área pautada pela criatividade com capacidade de materializar bens e serviços com alto grau simbólico e financeiro, nomeada indústria de games ou de jogos digitais. Sua presença é global e atua difundida em vários territórios que possuem particularidades e diferenças entre si. Um exemplo é o Brasil, país periférico de renda média que possui um mercado de jogos eletrônicos, ainda assim ainda em desenvolvimento. Contextualizando o tamanho desse mercado em território nacional, a Newzoo, um grupo dedicado em analisar a indústria de games no mundo, apresentou números que colocam o Brasil como o 13º maior mercado mundial nesse segmento, ficando atrás, por exemplo, de outros centros situados na América Latina. O México ocupa a 12ª posição no ranking. Por exemplo, Newzoo, nesse mesmo estudo, foi salientado em que, em 2018, o Brasil abrangeria um total de 7 milhões de jogadores, players, que gastaram em dólares algo equivalente a 1 bilhão de dólares. Legal, né? Valor extremamente expressivo. É válido ponderar que mesmo esse segmento industrial no Brasil, estando concentrado predominantemente na região sudeste, provavelmente deve acompanhar um processo comentado por Esposito, 2009, no que diz respeito à desconcentração espacial da produção industrial no país. Esse movimento, apesar de não ser homogêneo e geral e ocorrer principalmente no estado de São Paulo, estaria imbricado com a obtenção de vantagens competitivas por parte das empresas e levaria em consideração para a mudança de localização aspectos como mão de obra qualificada e barata, colaborações com universidades, boa infraestrutura e serviços de transporte, tecnologia e outros. Esposito, nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo principal analisar como a indústria de games está sendo reproduzida, fomentada e distribuída na realidade brasileira do século XXI, identificando problemáticas e propondo políticas de fomento. A pesquisa será elaborada abordando aspectos teóricos e dados disponíveis para período recente, assim basear-se na análise de estatísticas descritivas, bem como em fatos estilizados, e os resultados serão apresentados por meio de gráficos e tabelas. Ou seja, será uma investigação de caráter quantitativo. Se lembra que no introdução apareceu pesquisa qualitativa e quantitativa? Bom, os dados, indicadores e informações gerais serão obtidos de forma secundária, coletados juntos a importantes institutos de pesquisa e estatística. O texto será dividido em 3 seções. O primeiro será voltado para o conceito de economia criativa da indústria de games e do atual formato para incentivar políticas culturais, criativas e industriais no Brasil. A segunda parte trará de forma qualitativa e quantitativa o atual cenário da economia criativa do país. E, principalmente, alguns vetores da indústria dos games, a exemplos da distribuição geográfica, o total de jogos produzidos, perfil de consumidores e plataformas mais utilizadas.
mais usadas, utilizando todavia documentos oficiais e outras produções bibliográficas. A terceira e última sessão vai retomar a discussão entre as políticas públicas de incentivo existentes no Brasil. Se é que existem, né? Na verdade existem sim, eu sei que existem. São umas poucas, pequenininhas. Dessa vez, entretanto, dando ênfase a prioritário às políticas destinadas à expansão da indústria de games. Por fim, serão apresentadas sugestões. Legal, isso aqui é interessante para redações. Apresentar sugestões políticas de fomento ao setor. Ponto 2. Economia criativa. É esse. Discussão do conceito e incorporação da indústria de games e um comentário sobre o cenário de fomento no país. Para compreender as transformações econômicas, sociais e tecnológicas, entre outras, é de suma importância destacar nas reflexões o sistema técnico vigente na contemporaneidade. Este, por sinal, é apresentado e discutido por Santos, 1994, sei lá o que é isso, enquanto uma resposta direta ao processo de globalização. Em outra obra, o autor salienta, esse autor que se chama Santos, que esse meio técnico-científico, queria saber quem é esse Santos, e informacional terá um fenômeno processado antes mesmo da criação de computadores e da internet, tratando-se de uma articulação entre técnica, ciência e produção que concretizou de fato na atualidade. Santos, 2006. Daí aqui tem uma frase do Santos, sei lá, do livro dele aí. O casamento da técnica e da ciência, longamente preparado desde o século XVI e XVIII, veio reforçar a relação que desde então se esboçava entre ciência e produção. Em sua versão atual como tecnociência, está situada a base material e ideológica em que se fundam o discurso e a prática da globalização. Logikine também corroboa a temática, expondo características do que seria, em sua visão, o sistema técnico de conjuntura, que se faz presente tal modelo, inerente à modernidade, utilizaria em sua composição diferentes meios de circulação, uns materiais, outros imateriais, o que apenas ratifica sua essência reflexível e demasiadamente arregulada. Nesse ponto, é plausível apontar que se trata de algo difundido em territórios imensuráveis, fazendo de sua presença um fenômeno universal. Todavia, não significa que seja idêntico e nivelado em todo o planeta. É nesse estágio em que as técnicas que se mostram extremamente funcionais e racionalizadas, sendo concebidas para atender a uma demanda global e intencional e hegemônica, que emerge a economia criativa. Como já foi salientado, esse modelo econômico ainda está em processo de avanço e consolidação. Tal avanço perpassa principalmente a atuação de estudiosos em geral, organizados e estados nacionais que ajudam constantemente, fomentando discussões sobre o tema e apresentando diferentes definições para o conceito, confirmando sua pluralidade. De acordo com a Serra e Fernandes, o documento Nação Criativa, datado de 1994 da Austrália, foi elaborado e criado pelo governo federal da época, tendo uma natureza de proteção e valorização do patrimônio cultural do país, considerando também o desenvolvimento dos setores de tecnologia. Serra Fernandes. Na visão dos autores, a emenda constitucional ergue-se junto às produções artísticas e culturais, implicando habilidades e laços com a ciência. A economia criativa, emenda constitucional que despontou como um conjunto de atividades econômicas ligadas à artes, à cultura, às novas mídias e à criatividade em geral, tem forte conteúdo de intangíveis e requer habilidades especiais da força de trabalho, além de apresentar estreita relação com os avanços científicos e tecnológicos. Serra Fernandes, o antigo ministro da Cultura, Mink, por exemplo, por intermédio de um plano oficial, fez uma diferenciação imprescindível entre o que são setores criativos e economia criativa, enquanto os primeiros são definidos como os conjuntos de bens ou serviços de caráter simbólico, com potencial de riqueza e cultura. A segunda, por sua vez, é considerada do seguinte modo: dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, distribuição, circulação, difusão e consumo, fruição de bens e serviços oriundos dos setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica. Se você não sabe, isso aqui foi uma frase desse treco aí, que só está escrito Brasil. Sei lá, deve ser um livro chamado Brasil, 2011. Vamos lá, página 23. Nessa ordem, o MINC, né, Ministério de Cultura, o Ministério de Cultura entendia a AEC, emenda constitucional, como a totalidade do processo que produz
e comercializa produtos criativos, incluindo na lógica os setores criativos. Estes, por sua vez, são as diferentes ramificações de produtos e serviços existentes, em que a criatividade adquire o quê? Adquire o quê? Adquire o quê? Papel, cine, que não. Papel, sine qua non. Papel, sine qua non. E o que é um papel sine qua non? A Federação das Indústrias dos Estados do Rio de Janeiro, FIRJA, propõe, por exemplo, a existência de 4 grandes áreas da economia criativa e da indústria criativa, além de seus respectivos 3 segmentos. As áreas delimitadas são consumo, publicidade e marketing, arquitetura, design e moda, cultura, expressões culturais, patrimônio e artes, música e artes cênicas, mídias, editorial e audiovisual e tecnologias. PD, TIC e biotecnologia, mesmo que tenham semelhanças, trabalham com a produção de diferentes formas de serviço e mercadorias. Em outro sentido, a UNCTAD 2008... Qual que é mesmo a UNCTAD? UNCTAD. Ela apareceu aqui agora há pouco. UNCTAD. Universidade, sei lá o que. Deixa eu ver se eu acho um QTAD. Não tenho a menor ideia do que é um QTAD. Em outro sentido, a Universidade QTAD, TAD 2008, destaca o enorme potencial da AEC, economia criativa, em sua função e a sua capacidade de produzir desenvolvimento não apenas para uma única área. Caraca. Para uma única área, assim, é afirmado que ela disse assim: The interface among creativity, a interface entre criatividade, culture, economics and technology, a interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia, as expressed in the ability to create and circulate in the capital, é como expressada como a habilidade de criar e circular a propriedade e capital intelectual, has the potential to generate income, tem o potencial para gerar income, que é dinheiro, trabalhos, jobs, and export earnings, e exportação de dinheiro, while at the same time, enquanto isso, ao mesmo tempo, promover a inclusão social, incrível, cultural, diversidade cultural, and human development, e desenvolvimento humano, né? Tem umas historinhas, tem uns joguinhos novos que estão fazendo os índios, né? São bonitinhos, que falam sobre coisas, sobre culturas. Tipo, muito, não vou falar. Por meio das palavras acima, é pertinente ressaltar essa habilidade dessa economia ser versátil e atualmente inovadora, interligando em uma só unidade elementos que para muitos são divergentes entre si. Isso posto, o presente trabalho considera a economia criativa um modelo econômico diferente que se opõe à lógica do pensamento tradicional, superando as barreiras do arcaico, refletindo as rápidas mudanças em nosso tempo. É exemplo dos novos meios de comunicação, informação e produção. Assim, tecnologia, cultura, ciência, economia e principalmente criatividade são elementos indispensáveis, firmando uma união próspera que concebe a inovação e o desenvolvimento materializados em bens e serviços, com predominância do simbolismo. Caraca, já deu 17 minutos e eu ainda estou na página 6. Que legal. Simbolismo direcionados para incalculáveis áreas. Legal. Com meio ambiente, saúde, educação, saúde e economia. Legal. Dentro dessa concepção, a indústria de games no Brasil, recorte temático central da pesquisa, ganha sua devida notoriedade, pois se encontra no interior de uma lógica de produção contemporânea que contém componentes descritos acima. Kleimer acrescenta quanto diz: a interface entre criatividade, cultura, economia e tecnologia expressa na capacidade de criar e circular. Quer dizer, ele não disse isso não, tá? Ele disse isso aqui, ó. Uma economia criativa é sobre ideias e imagens, sobre significados, música, e é um bom exemplo disso. É aplicável para design, arquitetura, moda, jogos, arte, internet, conhecimento, comunidade, religião e assim por diante. Todos esses bens adquirem valor por meio do quê? Das transações econômicas, e o produto interno bruto não é capaz de contabilizar esse valor. Legal, né? Portanto, a indústria brasileira de jogos, IBJD, I de indústria, B de brasileira, J de jogos e D de digitais. A indústria brasileira de jogos digitais se trata na realidade, de uma produção criativa que detém uma grande capacidade de termos de ganho econômico, mas
que também se relaciona com o conceito de ideias, imagens e fenômenos, no que se refere ao atual momento de fomento da economia criativa e, subsequentemente, da indústria cultural no Brasil. É pertinente dizer que sem esse fomento e incentivo é muito improvável pensar na existência da indústria brasileira de games. Acerca disso, existe na atualidade uma reprodução majoritária de leis de incentivos no país que objetivaram, desde sua origem datada de 1986, captar novos recursos e aportes financeiros advindos de empresas para a expansão das possibilidades de fazer cultura. Todavia, o seu desdobramento em território nacional nestas últimas décadas acarretou uma concentração espacial da distribuição dos recursos e da produção cultural nacional concomitante. Rubim, que deve ser outro artista aí, que nem esse Henkin Paz e Valivati. Rubim escreve que essa política de isentar integralmente as empresas participantes da lei de incentivo no âmbito nacional deixa claro o enorme desequilíbrio e singularidade da participação de modelos de fomento e incentivo da produção cultural e criativa no Brasil. Na mesma ordem, o autor alerta para a ineficiência desse modelo. Ele diz assim, esse Rubim, ele disse: a utilização de 100% de isenção fiscal em muitas vertentes das leis de incentivo expressa paradoxal contradição com a intenção original das leis de incentivo, trazer novos recursos das empresas para a cultura com a quase universalização da isenção de 100% da isenção fiscal. Considerando as atuais leis de incentivo, o recurso acionado é praticamente todo público, mas decidido pelas direções e departamentos do marketing das empresas, sacou? Quem controla é o marketing. A lógica das leis de incentivos no Brasil implica colocar recursos públicos sob a decisão privada. Isso aqui. Desse modo, sua reprodução elucida a enorme contradição acoplada em que capital estatal se encontra submisso às lógicas e os imperativos privados. Soma-se a tal questão a urgência em propor novas formas de incentivo e fomento, valorizando, por exemplo, a mobilização direta do Estado em forma desse modelo de isentar e beneficiar empresas que pouco colaboram para o quadro cultural, criativo e, obviamente, na dilação da indústria brasileira de jogos digitais. Em uma perspectiva mais ampla, Herber e Cassiolato, de 1997, escreveram sobre política industrial. Agora outra sigla, PEI, política industrial. E na OCDC, né? Como é que se diz? Organização de Desenvolvimento. Eu acho que é isso que é a OCDC. OCDE. Organização Central de Desenvolvimento. No fim do século XX. E já alertavam para a inexistência de políticas estruturais visando o complexo. Troca de barulho de volta. O complexo eletrônico nacional, no qual se insere a indústria de games. Esse processo ocorre mesmo havendo um conteúdo mundial fundamentado que investimentos em educação e pesquisa científica, o que não ocorre adequadamente no Brasil, esse processo de inserção de pesquisa científica e educação. São essenciais para a inauguração de sistemas de inovação e tecnologia mais dinâmicos. Tal situação pode ser interpretada como um reflexo da ausência longínqua do aparato estatal da produção do setor industrial em contrapartida. Escancara a presença marcante de agentes neoliberais em propor e orientar as reformas e investimentos no setor industrial brasileiro. Ademais, ambos os autores argumentam sobre uma possível solução de caráter neodesenvolvimentalista para a superação desse paradigma em vigência que é fundado na importação tecnológica, extrema dependência estrangeira e limitação da esfera do Estado, e em fomentar a indústria. Tal mudança de rumos teria como força matriz, uma transformação estrutural, incorporando setores altamente dinâmicos e tecnológicos na economia, junto com a articulação de agentes internos e externos. Daí tem uns 2 pontos aqui. Acho que isso aqui é uma frase de um cara chamado Castiolato, que estava mencionando no começo disso aqui, né? Todo esse texto, desse wall test. Ele disse assim: transformar a estrutura produtiva introduzindo nelas. Olha o ovo, olha o ovo!
transformar a estrutura produtiva, introduzindo nelas os setores mais dinâmicos do ponto de vista de aumentos sistemáticos de produtividade, de fluxos de comércio e investimentos internacionais, e notadamente os setores intensivos em tecnologias produtores de bens de capitais. Os exemplos dos países do Sudeste Asiático demonstram à sociedade que as vantagens comparativas contemporâneas são construídas com elementos como a educação de mão de obra, estratégias articuladas entre o Estado e empresariado local, negociação com o capital estrangeiro e políticas setoriais específicas orientadas por uma visão de estrutura em constante mutação, rumo a setores mais intensivos em tecnologia Elber. Em vista disso, para pensar em desenvolvimento e crescimento, terminei lá a frase desse livro, página 42 do livro, do Herbert Cassiolato. Tá. Em vista disso, para pensar em desenvolvimento e crescimento, endogêneos setores com alto grau tecnológico e criativo, como é o caso da emenda constitucional, da economia criativa e da indústria de games, será preciso pensar em implementar modelos baseados em uma ruptura com a estrutura econômica existente no Brasil, focada atualmente em exportar produtos com baixo valor agregado, importando, por outro lado, manufaturas que refletem o quadro técnico comentado anteriormente. Além disso, resulta-se a urgência para a valorização das pesquisas nacional e a melhoria sistemática da educação brasileira em todos os seus níveis. Portanto, o estudo tem papel relevante nesse contexto, sobretudo para horizontalizar a produção industrial e tecnológica nacional, desvinculando-se da sujeição técnica para, enfim, alcançar uma verdadeira soberania. Isso inclui a própria indústria de games. Né? Interessante. Vou acabar aqui. O próximo ponto vai se chamar o panorama da indústria de games no Brasil e o modo como a economia criativa se reproduz em território nacional. Bonitinho, obrigado.